Então, primeiramente, começando a montar a sua carteira de cripto do zero. Vamos lá. Tem 3 tipos que a gente consegue montar uma carteira de criptomoedas, tá? Se você vai utilizar somente a distribuição por cripto, ou o valor de mercado, ou classe de ativos. Esses são os 3 tipos que eu passo dentro do DeFi Verso. Nessa aula a gente vai focar justamente na distribuição por cripto, porque é o mais principal e a gente também não tem tanto tempo aqui hoje. Então vamos focar nisso daqui, justamente porque mais de 60% do meu próprio patrimônio está alocado em cripto, então o meu aqui está em jogo, sempre esteve, sempre vai estar, eu sempre vou ser transparente com vocês. A primeira coisa a se fazer quando você vai montar uma carteira é definir o seu perfil de risco. Lucas, como é que eu faço isso? Simples, vai depender muito do seu conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais convicto você for, mais você vai conseguir se sentir confortável em se expor ao mercado de criptomoedas a essa alta volatilidade. Damos aqui o iniciante, se você está entre 6 meses a 1 ano no mercado cripto. Intermediário, 1 ano a 2 anos no mercado cripto. Avançado, de 2 a 3 anos. E o cripto nativo, que tem mais de 60% a 70% do seu portfólio em cripto, a mais de 4 anos de investimento seguindo no mercado de criptomoedas. Fechou? Dito isso, a gente vai então para a montagem da carteira. Por quê? Porque você vai dizer agora se você é iniciante, intermediário, avançado ou nativo, e você vai dizer qual vai ser a sua exposição, se vai ser mais em Bitcoin ou se você vai estar um pouco mais arriscado em altcoins. Lembrando que você precisa saber naquilo que você está investindo. 3 pontos para você montar uma carteira que tem que ter uma carteira e como eu monto a minha. Primeiro, uma base sólida, tá? Você tem que ter uma base. Tudo sem base acaba desmoronando uma hora. Por isso que a base é o principal e você vai ver que a gente vai usar muito Bitcoin para isso. Segundo ponto, ativos para valorização, ou seja, diversificação. Você vai ter a base sólida, mas também vai ter um pouco mais de risco na sua carteira para você surfar ondas maiores. E o terceiro ponto, flexibilidade. Para quê? Para você conseguir aproveitar oportunidades e para você conseguir, de fato, rebalancear o seu portfólio. Então, vamos lá. Eu utilizo, cara, aqui 2 tipos de carteiras, tá? Aqui nós entramos no ponto da alocação estratégica. Então, recapitulando, para montar a sua carteira, definir o perfil de risco, pegar esses 3 pontos da base sólida, a gente tem ativos de valorização e a flexibilidade. Dito isso, a gente vem para a alocação estratégica, como que eu vou montar a minha carteira? E aqui eu utilizo os 2 ciclos de mercado, o ciclo do touro e o ciclo do urso, mercado de alta e o mercado de baixa. Por que essa doideira? Talvez vocês não saibam. O touro, ele ataca de onde? De baixo para cima, é chifrada na galera. Já o urso, ele ataca como? Pau, ou seja, de cima para baixo. Então, por isso que o mercado de touro é alta e o mercado de urso é de baixa. Então, utilizando esses 2 mercados do touro e de urso, como é que a gente monta a nossa carteira? Como é que eu, principalmente, monto a minha? Como a gente está em bear market, eu vou mostrar para vocês primeiro a estrutura do bear market, como eu ajustei minha carteira e fica tranquilo que você vai ver tudo isso na transparência. Eu gosto de ter metade, uma base sólida do meu portfólio em Bitcoin, base. Ativos de valorização, eu jogo muito com a Ethereum. Por quê? Porque é um ativo que já está consolidado e tem muito fundamento. Se vocês pegarem aqui, ó, na canequinha do DeFi Verso, foco no fundamento. Então a Ethereum tem de fato muito fundamento, modelo de negócio, deflacionária, demanda, utilidade, comunidade, tem tudo. Então eu me sinto confortável, de acordo com o meu conhecimento e minha convicção, de pôr 20% mesmo em bear market. 25% em caixa, justamente para mim pegar esse caixa e me realocando, já vou te mostrar como é que faz isso. E 5% em altcoins nas mais robustas, principalmente naquelas que têm mais fundamento. Esse é o ciclo de baixa. E aqui, 50%, eu estou falando, você pode pôr 60%, 70%, o quanto você se sentir confortável, porque ao longo do bear market, isso desvaloriza. Ah, Lucas, por que não deixar em dólar? Porque na minha filosofia de investimento, o Bitcoin, se você entendeu mesmo a filosofia do Bitcoin, ele não vai desvalorizar e perder o poder de compra. Por quê? Cada vez menos Bitcoins no mercado. Já as moedas fiduciárias desvalorizam e tem risco atrelado também a certas stablecoins. Então eu gosto de deixar uma exposição mais ou menos assim, tá? Um pouco mais em Bitcoin, 60%, você vai ver a minha carteira daqui a pouco. Em bull market, como é que a gente começa a transformar essa carteira aqui, ajustar ela para um ciclo de alta? Eu costumo deixar 35% em Bitcoin,
35% em Ethereum, agora eu estou focando em mais valorização, por quê? Porque é mercado de alta, vai estar subindo, então eu posso me expor a mais risco. Vou deixar 10% ainda em caixa para quê? Para eu aproveitar oportunidades e fazer o quê? Renda passiva. Tanto nesses 10% e tanto no bear market de 25%. Por quê? Porque enquanto o mercado está caindo, eu estou fazendo dinheiro com renda passiva, pool de liquidez, empréstimos, entre outras ferramentas que nós temos no mundo DeFi. A gente consegue fazer renda passiva fora de corretora. Sai de corretora porque o rendimento em corretora é uma piada comparado ao rendimento que a gente consegue em DeFi. Então eu deixo isso daqui rendendo e também deixo rendendo quando a gente está em bull market, para mim ter cada vez mais dinheiro e continuar sempre investindo. Então, o seu portfólio vai se complementar de várias formas, em valorização, uma proteção e justamente para você ganhando dinheiro ao longo do tempo, para você pegar esse dinheiro e continuar investindo em seu patrimônio e uma bola de neve ir crescendo cada vez mais. E em altcoins eu deixo em 20%, por quê? Porque eu busco valorização, eu busco mais risco, estamos em bull market, é muito mais fácil das coisas subirem, praticamente quase tudo sobe. Quando é que nem aquele copo vazio, vocês me perguntam muito sobre o ciclo das altcoins. Como se fosse essa caneca aqui, imagina o Bitcoin. Vai entrar tanto dinheiro, comprando, as pessoas comprando Bitcoin. Vai chegar um momento que vai começar a fazer o quê? A transbordar. E quando transbordar, vai transbordar para onde? Para as outras altcoins do mercado. E aí começa o ciclo das altcoins. Por isso, com uma exposição de 20%, para mim, faz muito sentido. Como está a minha carteira hoje? Deixa aí agora no chat, Lucas, mostra a carteira, porque isso é só para os DeFizeiros, tá? Eu sempre coloco isso para os DeFizeiros na primeira vez que vocês vão estar vendo minha alocação fora do DeFiverso e vai ser a única também, tá? Vamos lá, a minha carteira hoje está assim de acordo ao rebalanceamento, eu preciso fazer isso. Nós temos aqui, a minha posição maior é em Bitcoin, cerca de 67%. Por que isso? Porque isso daqui estava em 60%. Só que aconteceu que o Bitcoin valorizou e a minha carteira agora subiu aí cerca mais em peso do Bitcoin, subiu na minha carteira e fez as outras posições ficarem menores. O que eu, Lucas, vou começar a fazer daqui para frente para me preparar para o próximo bull market também. Então vocês podem ver que o que eu estou falando aqui é o que eu estou fazendo de fato, aplicando no meu dinheiro, na minha carteira cripto. É me expor a mais Ethereum, para fazer o quê? Essa exposição de Bitcoin começar a cair e eu começar a aumentar essa posição Ethereum em 30% a 35% e as altcoins devagarinho começar a aumentar essa posição aqui. Como? Através desse rebalanceamento. Lucas, você vai vender? Não. Eu vou começar a pegar o meu caixa e o dinheiro que entra para mim, semanalmente eu vou começar a comprar cada vez mais para mim elevar essas porcentagens aqui, tá bom? Isso é o mais importante de você fazer, essa realocação. Você pode fazer isso de uma forma, como eu estou falando, de colocar mais dinheiro ou em bull market você pode pegar os lucros e realocar. Quando fazer isso? Primeiro ponto, perdeu o fundamento? Tchau, eu tiro da minha carteira sem dó, sem mais nem menos. Eu tiro. Perdeu o fundamento, saiu fora. Agora, estratégias de curto prazo. Você pode ir através de notícias, que nós temos 3 tipos. As notícias atrasadas é aquela que a gente já aconteceu a atualização no projeto e depois saiu a notícia. Não impacta no preço. As esperadas, ou seja, tá para acontecer alguma coisa, sai a notícia, dá uma mexida no preço. Agora, as inesperadas é quando a coisa fica doida. Nós tivemos a Riv no ano passado fazendo parceria, subindo aí 30% a 40%. Nós tivemos a Ethereum Merge acontecendo nesses eventos que foram surpresas. Então, às vezes, essas altas exponenciais você pode aproveitar para fazer o quê? Vender aquela parcela excedente que ficou numa altcoin e realocar. Eu nunca vendo Bitcoin, dificilmente eu faço isso. Então, o que eu faço? Eu coloco em altcoins, busco essa valorização, lucrou, pego esse lucro excedente e jogo no Bitcoin. Para quê? Porto seguro. Eu sempre vou ter cada vez mais capital. Desinflacionário, o modelo de negócio foi projetado para te fazer ganhar dinheiro de certa forma. O outro ponto é você fazer por definição de valorização. Subiu 30%? Vou vender. Subiu 30%, você vende e realiza o lucro que você queria fazer. E isso vai depender também da definição do seu portfólio. Foi como eu dei o exemplo aqui do Bitcoin na minha carteira. 67%? Poderia vender 7% para aplicar aqui? Poderia, mas não é a minha estratégia. Eu gosto de vir com dinheiro novo e ir aumentando essas posições aqui. Mercado caiu, o que eu faço? Eu pego meu caixa, e compro. Já vamos para a estratégia avançada de compra, então fica comigo que você vai ter tintim por tintim
tudo o que você precisa saber de fato, beleza? Vamos lá. Isso no curto prazo. Você também pode utilizar alguns indicadores gráficos. Na DeFi Verso tem aulas para utilizar bandas de Bollinger, RSI, as médias móveis, resistência e suporte, para você conseguir ir pesando mais a mão nos momentos certos, nos pontos certos, justamente nas resistências, nos suportes aqui. Então você pode fazer isso no curto prazo. O que é o mais fácil? Que é simplesmente você conseguir ter mais valorização ao longo do tempo e construir capital. Focar no longo prazo. Aproveitar o quê? Essas fases aqui, ó. Fundo, acumulação. Fundo, acumulação, que eu já mostrei para vocês. O MVRV vai te dizer muito isso. Caiu para baixo de 1, historicamente, olha que maravilha para comprar. Aqui, família, eu comprei muito e já vou mostrar para vocês o porquê e como eu fiz isso. Então, essa é a estratégia que eu mais gosto. Lucas, é simples. É simples, só que de fato é uma jornada. Você não vai ficar rico amanhã. Isso é ilusão do mercado de criptomoedas, tá? É sorte, é 1 milhão e não é assim que a gente investe. Isso é especular. Investir é diferente. E por que eu estou falando isso? Porque toda essa construção da minha carteira foi uma jornada. Lucas, como assim? Se você pega meu YouTube, você vai ver aqui todos os conteúdos quando eu comecei a montar minha carteira. Lá, há um ano atrás, eu falei, vai estourar a bolha, vai dar merda, vai aviso para todos os investidores. O que a gente teve? O mercado revertendo e caindo a partir daí. Chegou a hora de comprar, 9 meses atrás, alguns meses depois, 3 meses depois, queda cripto. Segura que tem mais. Por quê? Porque eu esperava por mais quedas, eu estava segurando o dinheiro ali. Beleza. Venho lá, agora, compre quando isso acontecer. Esse vídeo foi justamente explicando que a hora certa, não a hora certa, mas o momento mais oportuno, o fundo do mercado seria quando tivéssemos quebradeira, quando os mineradores estivessem em prejuízo e quando a MVRV estivesse abaixo de 1. Aí, o que aconteceu? Tivemos aquela recessão técnica em que eu avisei, a recessão é inevitável. 2 meses depois, nós tivemos o quê? Essa recessão técnica do Biden falando, não, veja bem, foi só um PIB que saiu, ainda não estamos em recessão. Enfim, depois disso, nós tivemos o quê? Mais quedas e eu falei, calma que ainda não acabou. Fui comprando um pouquinho, mas ainda tinha a caixa preparada em mãos. E agora nós tivemos o quê? O MVRV indo para baixo de 1, apresentando a maior oportunidade da década. Por quê? Porque não só agora, como a gente tem esse halving acontecendo, tem todas essas adoções, todas essas premissas que vão nos ajudar a surfar um super ciclo. E aí eu fiz um vídeo, bom, esse é o fundo do mercado cripto, e aqui eu falei justamente no meio do caos, enquanto estava todo mundo falando que ia cair mais, eu comecei a comprar Bitcoin todo santo dia. Tá tudo público no DeFi Verso e foi onde eu pesei mais a mão. 5 meses atrás, aonde dá isso? Novembro, justamente quando nós tivemos a falência da FTX e todo aquele caos acontecendo. Então, você também tem um mindset de investidor para focar na estratégia da sua carteira. Dane-se o que notícia está falando, dane-se o FUD. Foca na sua estratégia, foca na alocação da sua carteira e no seu objetivo. Carteira Bull Market, carteira Bear Market.